O Evangelho de João, capítulo 6, do verso 41 ao verso 71. Eu não vou ler correndo, vou ler compassadamente, e eu espero que todos prestem bastante atenção, acompanhando ou no telão, ou na sua Bíblia, ou no seu celular, o aplicativo da Bíblia. A versão que eu vou ler é a Revista Atualizada, sem correr. Esses 30 e poucos versículos aí, 31, 41 a 71. Murmuravam, pois, murmuravam de Jesus, os judeus, porque Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam os judeus, não é este Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci dos céus? Respondeu-lhes Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no terceiro dia. Vocês podem ler comigo esse versículo juntos? Outra vez? Leamos. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Veja aí o verbo, tem. Não é terá, tem a vida eterna. E ele repete, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este, claro que apontando para si, né? Este é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus. Quanta paciência teve Jesus, hein? Cá entre nós, hein? Em verdade, lembre-se sempre quando Jesus disse amém, amém, ele está querendo falar algo profundo e solene. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Este, claro que apontando para ele mesmo, né? É o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este, claro que apontando para si, pão, viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, dura esse discurso, quem é que o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, do que ele disse, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava?
O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio, comenta João, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Lembre-se, João escreveu isso quando tudo já tinha acontecido. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Você fica triste quando você fala de Jesus e alguém dá as costas para você, ou até goza de você, zomba de você, você fica lá na escola, lá na faculdade, lá no trabalho. Fizeram a mesma coisa com Paulo e com Jesus, deram as costas. Muitos o abandonaram e já não andavam com ele. Lembra, estamos falando de uma multidão que voltou atrás de Jesus porque tinha visto a multiplicação dos pães e dos peixes e havia enchido o estômago. Agora estão correndo atrás de Jesus de novo para comer e encher o estômago. Agora, depois que Jesus falou tudo isso sobre o verdadeiro pão, não do deserto, mas o pão do céu, eles simplesmente se escandalizaram e muitos o abandonaram. Então perguntou Jesus aos 12, porque ainda Judas estava aí. Ele vai ser revelado no capítulo 13. Se Deus permitir, chegaremos lá. Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Aí ele pergunta para os amiguinhos dele, Vocês também estão a fim de me deixar? Respondeu-lhe Simão Pedro, sempre Simão Pedro, Senhor, para onde iremos? Paulão musicou essa parte da música, numa música muito bonita. Até o Pedro, esses dias, estava falando comigo sobre isso, Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Que coisa linda! Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é... Referia-se ele a Judas. Não podemos esconder nada de Deus, não. Em absoluto. Nesse mesmo instante, Deus está olhando os nossos corações. O meu, o teu, o nosso. Ele sabe o que é que nós conservamos dentro dele, o que é que trazemos dentro dele. Referia-se ele a Judas, filho de Simão, Iscariotes. Já disse aqui que Iscariotes quer dizer no hebraico, Ish é homem, Ishá é mulher, Ish é homem, Cariotes é a cidade. Então é Simão da cidade de Cariotes, Judas Iscariotes da cidade de Cariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Vamos orar? Vamos falar com o Pai? Pai Santo e Eterno Deus, digna-te nos visitar através da exposição desse texto. Converte os nossos corações e seremos convertidos. Restaura nossas vidas, precisamos de restauração. Permita que comecemos tudo de novo com o Senhor. Muitos de nós se perderam pelo caminho. Muitos de nós. Muitos de nós passaram a desejar mais o pão dessa terra do que o pão do céu. São teus filhos a quem elegeste, mas eles se desviaram. Traga-os de volta para o caminho. Começar este servo que fala contigo em oração no nome de Cristo. Amém. Meus amados irmãos, João 6 com seus 71 capítulos, é conhecido como o grande discurso do pão da vida. Grande discurso do pão da vida. Todos nós devemos ter alguma história com pão. Eu tenho algumas. Eu vou contar uma, tá? Não precisa ficar preocupado, não. Eu tinha um tio chamado Alfredo Domingues. Ele era presbítero da igreja congregacional, um português. Ele era de Trás-os-Montes, desse tamanho assim. E eu me lembro que quando nós o visitávamos, mormente na época de inverno, lá na Vila Industrial, já limítrofe com o Jardim Elba,
Vila Tolstói, já entrando em Santo André, quando nós o visitávamos na Vila Industrial, ele tinha na frente da casa dele uma horta que ele cultivava. Eu amava aquela horta. Aqui poucos vão saber o que eu vou dizer, o que significa o que eu vou dizer. Arrancar um rabanete do chão, lavar e comer com sal. Já fez isso? Uma delícia, não? Gostava muito de visitar a horta do meu tio Alfredo Domingues. Normalmente, na época de inverno, quando nós o visitávamos, ele preparava, como bom português que ele era, uma, Cássia, suculenta sopa. Uma vermelha sopa, muitíssimo bem temperada. Mas a gente não comia aquela sopa, só a sopa. Ele também fazia o pão. Fazia pães. Sabe, Carla? Pães. Aquele cheirinho do pão sendo feito no forno. O repolho, o maxixe, o tomate, a batata, a cenoura, a cebola, tudo cozinhando naquela panela de pressão. Então, quando acabava de fazer aquela sopa, ele abria, colocava sobre a mesa e nós enchíamos os nossos pratos e comíamos chuchando o pão. Aqui alguns sabem o que é isso, chuchar o pão, né? Chuchávamos o pão na sopa e comíamos. Eu vou levar para a eternidade. Eu acho que no céu, se eu encontrar com o Alfredo Domingues, eu pedi para ele, faz uma sopa daquela, meu velho. Todos nós temos história com o pão. A Bíblia fala de histórias com o pão. Só nesse capítulo 6 há aproximadamente 21 referências ao pão. E pão há em quase todas as culturas. Em algumas culturas a forma é diferente, a composição é diferente, né? Entre os índios, o pão é o biju, é a massa de mandioca que é transformada em pão. É o pão deles. Eu já disse, se você for participar da ceia com os índios, vai ter que comer biju, não é pão, porque é o pão deles. É o alimento básico. Jesus, como foi visto hoje pela manhã, na meditação do seu servo, o presbítero Zé Roberto Albrecht, diz que Jesus nos ensinou a orar dizendo, dá-nos o pão de cada dia. O pão de cada dia. Nós temos aqui uma multidão que chegou atrás de Jesus justamente porque havia visto o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. 5 pães e 2 peixinhos foram multiplicados para suprir a fome de milhares e milhares de pessoas. Jesus disse para aquela multidão que atravessou o mar atrás dele, depois dele ter feito esse milagre, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, vistes milagres, nem porque ouvistes meus sermões, nem porque ouvistes as palavras que levam para a vida eterna, que consolam e que confortam, que trazem paz ao coração. Não, vocês me procuram, estão aqui atrás de mim, porque comestes dos pães e vos fartastes. Sobraram 12 cestos de pães e peixes. Aquele velho ditado, o estômago cheio, mas o coração vazio. Nós corremos atrás de encher o nosso estômago, e aqui é um eufemismo, né? A gente quer conquista, melhorar o carro, melhorar a casa, melhorar a condição financeira no banco, adquirir proeminência, destaque, mas muitos morrem como Whitney Houston. No quarto de um hotel, de forma suspeitosa, tinha tudo para comer o pão do céu, mas preferiu o pão da terra, como o próprio Elvis Presley. Estômago cheio. É o que existe muito nesse mundo. Gente de estômago cheio, mas coração vazio. Os judeus murmuravam, vocês viram, aqui foi lido várias vezes, murmuravam. Vocês prestaram atenção na primeira leitura, Deuteronômio 16? O povo murmurou contra
Moisés, que eles estavam no deserto, estavam reclamando que no Egito tinha os pepinos e os bolos, né, de carne, como se o Egito fosse boa coisa, que a gente tem essa mania de esquecer, né? De esquecer. Teve um ex-presidente do Brasil, que foi do período militar, que ele disse: vocês vão ter saudades da gente. E hoje, nós sabemos que isso é uma grande verdade. Dura e triste verdade. Bom, eu sei disso, porque eu vivi de 64, eu tinha 10 anos de 64 a 85, foi todos os 21 anos, período chamado ditadura militar, que eu chamo de governo militar, que nem militar é, porque militar não pode ser presidente do Brasil. A Constituição não permite uma pessoa ser militar no Brasil, tem que deixar a farda, entrar para a reforma e se tornar presidente. Essa é a realidade. Estômago cheio, coração vazio. Os judeus murmuravam aqui com Jesus como murmuraram com Moisés. Nesse diálogo de Jesus contra os murmurentos, eu me lembro que numa conversa que eu tive com Onésimo, que é um dos genros do reverendo falecido e saudoso reverendo Haroldo Heimer, marido da Marilda, uma filha adotiva do Haroldo Heimer. Na minha casa, ele estava almoçando conosco, e a gente conversando, sabe como é que é, né? Missionário conversando com o pastor, não respeita ninguém, mesmo na comida a gente fala de Bíblia. Né? E ele disse assim: Maurão, eu aprendi que murmurar é o mesmo que dizer que Deus errou. E é uma verdade. Eu levo esse axioma comigo até hoje, essa verdade, essa máxima comigo. Murmurar é o mesmo que dizer que Deus errou. E aqui nós temos os mesmos judeus que representam aquela súcia de israelitas no deserto que sentiu saudade dos pepinos e dos bolos de carne do Egito. Reclamando porque não tinha o que comer. E você prestou atenção na leitura? Deus disse: eu vou dar carne e vou dar pão. E foi. Por 40 anos o povo foi alimentado no deserto. Nesse diálogo aqui, Jesus se depara como Moisés se deparou com os judeus que murmuram. Que lições nós podemos tirar daqui? Tirei 2 lições. Primeiro, ninguém pode vir ao Filho de Deus, a Jesus. Presta atenção nisso, presta atenção. Isso é uma verdade teológica profunda e de implicações profundas, as quais eu não tenho tempo aqui para abordá-las. Ninguém pode vir ao Filho, comer da carne do Filho de Deus, comer do pão do céu, se Deus não o trouxer, se Deus não o levar a seu Filho Jesus. Ninguém pode vir a Jesus se Deus não o levar. Isso ele já havia dito no capítulo anterior, e no todo aquele que o Pai me dá, capítulo 6 ainda, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, capítulo 6, verso 37. Então a primeira lição que você deve levar para a sua casa hoje é que se você se diz cristão, tem convicção da tua pública profissão de fé, é porque um dia, soberanamente, Deus olhou com compaixão e misericórdia para você e trouxe Jesus e o apresentou a Jesus. Jesus ainda vai dizer no verso 65, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedida essa bênção. Como calvinista, eu fico feliz quando eu prego o Evangelho, e nós, como crentes bíblicos, devemos pregar o Evangelho da Bíblia com amor. Mas eu fico feliz por pregar o Evangelho, e triste quando alguém não é convertido, mas eu simplesmente faço como Paulo fez, sacudo dos meus pés o pó. Eu fiz a minha parte com amor, e com deslevo, e com zelo. Porque não sou eu que converto por maior poder de convencimento que eu tiver. Por maior que seja o meu poder de persuasão, quem leva o coração do homem e da mulher miserável até Cristo é o Deus Pai.
primeira pessoa da Trindade. Ninguém pode vir ao Filho, ninguém pode comer da carne do Filho, ninguém pode comer do pão do céu, se Deus não o trouxer, se Deus não o apresentar ao Filho. Deus é soberano em graça para escolher aqueles a quem Ele quer dar ao Filho. Não somos nós que escolhemos a Deus, mas sim é Ele que nos escolhe. Não é você que escolhe a Deus, é Ele que nos escolhe. Jesus vai dizer ainda nesse Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, uma referência fácil de lembrar, 15, 16, né? João 15, 16, ele diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim? Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Em outras palavras, nós não precisamos ver para crer, nós precisamos crer para depois ver. E só cremos a partir do momento em que Deus nos leva ao Filho, em que Deus faz com que creamos no Filho. O homem totalmente corrompido e caído, e todo presbiteriano sabe muito bem o que significa essa frase totalmente corrompido, depravação total, né? É totalmente inábil para ele de per si ir a Deus. Por mais que ele tente, por mais que a semente da religião esteja nele, por mais que ele seja ainda que uma borrada imagem, ainda seja imagem de Deus, por mais que isso o faça desejar um Deus, toda tentativa a partir dele é fútil. É preciso que Deus faça algo. É isso que eu quero dizer para você nessa noite. Você que me vê, me ouve nessa noite aqui, você que está em casa. Isso é um ato da soberana graça de Deus, porque o homem é inábil. Por isso Deus fez alguma coisa e fez completo. Ele escolheu antes da fundação. Que se dependesse de nós de o escolhermos, não o escolheríamos. E enviou no tempo e na história o Redentor. E por meio do Espírito Santo aplica essa verdade, e é nesse Espírito Santo que eu descanso nessa noite quando prego para você. De que o Espírito te convença do pecado, do juízo, da justiça, não o pastor Mauro. Eu sou apenas um profeta, um vaso imperfeito que Deus quer usar e usa às vezes. João disse que Deus amou pessoas de todo o mundo. Naquele versículo que Lutero chama de o Evangelho em miniatura, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, há uma excludente, aqui uma cláusula excludente. O Evangelho é pregado para todos, deve ser pregado para todos, mas há aquele que crê, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Quem é aquele que crê? Aquele que o Pai leva ao Filho. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é Bíblia, gente. Isso não é calvinismo, isso não é arminianismo, isso não é outruísmo qualquer, e nem cristianismo, porque o que a gente vê por aí não é mais cristianismo. Isso é biblicismo. E nós temos que olhar para a Bíblia. Jesus vai dizer no capítulo 13, verso 20 desse evangelho: todo aquele que recebe o enviado, que é Jesus, recebe aquele que o enviou. Ninguém pode ir a Cristo se não for levado pelo próprio Deus. Um alerta: você foi criado no evangelho. Sua mãe, seu pai trouxe você ou vocês à igreja desde pequenininho. Colocou você no departamento infantil, você ouviu as canções que embalam a memória e o coração de uma criança. Sou uma florzinha de Jesus. Eu já estou mais para um repolho, né? A gente aprende a cantar isso lá, né? Eu acho interessante, a Ângela ainda lembra das canções da classe Cordeirinhos de Cristo. Agora eu estou mais para Mamute do Senhor.
né? Você pode ter sido criado na igreja, você pode até ter sido excelente aluno da classe catecúmenos, ter tirado 10 no exame. Mas se Jesus não receber de Deus o Pai, se Deus o Pai, por seus mecanismos redentores e redentivos, não te conduzir até Deus o Pai, com tudo isso você vai para o inferno, e você vai gozar do inferno numa tristeza terrível, porque você viveu dentro da verdade, mas foi recusado. Isso é Bíblia. E não dá para discutir com Deus soberano. Primeira verdade é essa. Deixa eu repeti-la a você. Ninguém pode vir ao Filho, nem comer a carne do Filho, nem comer o pão do céu, se Deus não o trouxer a esse Filho, a essa carne, esse pão do céu. Segunda lição, são só 2, depois as aplicações. Jesus é o pão que dá a vida eterna. Jesus e o maná do deserto foram ambos enviados por Deus. Ambos. O maná vinha de segunda a sexta. O maná parou de ser enviado a partir do momento que Josué entrou com o povo de Israel na terra prometida. Eles comeram das delícias da terra do descanso, não precisavam mais da maná. Mas durante os 40 anos, olha, esse Deus é paciente, mandou maná. Alguns dizem que é uma pequena sementinha, como de coentro, assim, né? Que provavelmente era docinha, como mel. Palavra, eu gostaria de ter comido maná. Mas também comeu maná durante 40 anos, né, de manhã. Café da manhã, meu amor. Tem aí um bacon com ovo mexido, não é maná. No outro dia, meu bem, dá para fazer aí um mingau de aveia? Não é maná, é mingau de maná, meu filho. E carne era aquelas carnes, codornizes. Uma delícia. Eu já comi. Eu já comi capivara. Bom, tem gente que come paca, né, gente? Esse meu jeito político. Bem, já comi codorniz, mas não dá para comer todo dia, durante 40 anos, maná e codorniz. Maná é aquela carne. E a água ainda vem em situações muito especiais, que estavam no deserto. Mas o maná e Jesus, ambos foram enviados do céu. Quais as diferenças entre o maná e Jesus, o pão do céu? Quais as diferenças? Primeiro, o maná sustentou Israel temporariamente, mas Jesus nos alimenta pela eternidade. Oh, glória! Meus irmãos, quando eu fico encucado com o meu problema de saúde, eu vou para o meu escritório, eu ligo meus aparelhos, eu abro a Bíblia, eu canto e louvo. Não dá para ficar tomando antidepressivo. Sei que eu vou morrer mesmo. Não tem jeito. Talvez eu vá morrer dessa doença que eu tenho. Mas vocês vão se lembrar de que eu tentei driblar a depressão. E atente, você pode chegar lá também, que nem eu, não desejo. Mas se você não tiver o pão do céu e se contentar com o pão da terra, quando você viver a experiência que eu estou vivendo, você vai ser uma vítima dos psiquiatras e dos antidepressivos. Facinho, facinho, facinho. Você vai virar um zumbi. Alguns a mim vêm na internet, 4, 5 horas da manhã. Quando eu acordo e começo a pensar no meu problema de saúde, e não pense que eu sou diferente do que qualquer um de vocês, não, em certo sentido pode ser até pior. Eu vou para o meu escritório para me encontrar com Deus, para comer do pão do céu, me alimentar. Isso é para a eternidade. Vai chegar um dia que eu não vou precisar ir mais para o meu escritório. Estarei na presença do Deus eterno. O maná era o alimento para o corpo, mas Jesus é o alimento para o céu, para o espírito. O maná sustentou Israel temporariamente, mas Jesus oferece vida eterna.
Quem comeu do maná voltou a ter fome. É como diz a bem-aventurança: bem-aventurados têm fome e sede de justiça, que é algo que a gente tem, mata a fome e volta a ter fome de novo. A retidão de Deus, quando diz lá, bem-aventurados têm fome e sede da justiça de Deus, é essa fome que nunca cessa. A gente sacia essa fome por um momento, mas depois quer mais da retidão de Deus na vida da gente. Quem comeu do maná voltou a ter fome. Jesus, porém, é alimento para a alma e para o coração. O maná garantia a vida no deserto. Quem come do pão do céu, que é Jesus, come da carne do Filho de Deus, jamais tem fome espiritual. Jamais. Ele mesmo disse, vocês podem ler o capítulo: quem come de mim jamais tem fome. Enquanto o maná do deserto matava a fome do estômago físico material, Jesus, o pão do céu, mata a fome espiritual. A gente, como é que é a sua vida? A minha vida é uma lamentável. Crente que diz isso, como diz dizia o reverendo Antônio Luiz, né? Antônio Elias, lembra do Antônio Elias? Grande pregador. Grande até pelos seus sermões. O sermão dele era 1h30. Vocês reclamam do meu? Diz que tinha uma senhora que toda hora na porta da igreja ele ia cumprimentar a mulher e falava: e aí, minha irmã, como é que está? É mais ou menos, reverendo. Aquilo foi. Até chegar um dia que ele falou: minha filha, nunca é mais? Sempre é mais ou menos? Pelo jeito é sempre menos. Falta Deus aí, minha irmã. Falta Deus aí. Não adianta, meus irmãos, não adianta querer disfarçar. Se você não lê a Bíblia todos os dias, se você não ora, se você não frequenta a sua igreja com assiduidade e pontualidade, porque vir quando está no barato para vir, quando canta no coral ou quando canta no louvor, isso não é ser crente, porque quando vem o período da seca, quando você se encontra no deserto, aí é terrível. Aí bate um sentimento de solidão, mesmo você estando em meio à multidão. Meus irmãos, existem 3 mecanismos para nos fazer andar no deserto de hoje, com o pão enchendo o nosso estômago, espiritualmente falando. Leitura bíblica e meditação profunda na mesma. Oração, clamor, joelhos no chão, confissão de pecados, lamento e súplica, e a convivência com os irmãos em Cristo. Gostei muito do Leandro Veríssimo, que falou aqui, não é isso, Leandro? Leandro, né? Leandro? Eu confundo, né? Eu sempre mato o outro lá, o Leandro ou o Leonardo. Psicólogo, ele disse assim: a gente confunde comunhão só com estar na igreja, no culto, e é verdade. Isso aqui que nós estamos fazendo hoje à noite aqui, meus irmãos, é o resultado daquela comunhão que a gente tem com a igreja todo dia. Você já parou para pensar, olha para a igreja hoje, quantas pessoas estão faltando? Talvez você vá perceber, porque se você não perceber a falta de alguém, a coisa já não está boa. Você está disposto a ligar para essa pessoa e dizer: meu irmão, senti tua falta na igreja hoje à noite, no domingo à noite, você está precisando de alguma coisa? Se nós não desenvolvermos comunhão com os irmãos durante a semana, essa comunhão de domingo à noite também aqui é apenas para inglês ver. E o nosso crescimento espiritual prima pela comunhão, que é um meio de graça. Jesus é o pão do céu que concede a vida eterna, o maná é temporal. Quero finalizar, concluir o tema do sermão hoje é o pão do céu ou o maná do deserto. Você já recebeu Jesus em seu coração? Você já comeu do pão do céu, já comeu da carne do Filho de Deus, já bebeu do seu sangue ou ainda está à busca do maná do deserto que mata a fome física e tem valor transitório? Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu vou citar um livro aqui que vocês nunca ouviram falar nele, O Peregrino. O desfecho do livro O Peregrino, de John Bunyan, que é um clássico, já li umas 2 ou 3 vezes, transmite a ideia central de que a vida cristã é uma peregrinação, e nós estamos no deserto também. Eufemisticamente falando, nós também estamos no deserto. Nós estamos naquele caminho que é estreito, passamos pela porta apertada, e um caminho cheio de dificuldades. Não pense que a vida aqui do cristão é um lazer constante, é um spa. Nós estamos no deserto das dores, no mundo de pecadores. Mas a perseverança da fé, e isso o peregrino ensina, a perseverança da fé conduz à salvação e à comunhão eterna com Deus. Foi isso que Jesus disse de uma forma tão extraordinária: assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. No deserto, nas dores, nas tragédias, dos infortúnios. Segundo, quem é Jesus para você? Para esses judeus, Jesus disse: eu sou o pão da vida, quem dele comer viverá eternamente. A gente pensa errado quando fala em vida eterna, porque a gente pensa que vida eterna é uma coisa que vai começar depois da nossa morte, depois do nosso sepultamento. Não, vida eterna começa no exato momento em que Deus nos leva ao Filho e Ele nos recebe na sua presença. Ele nos acolhe apesar de nós mesmos. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Quem desse pão comer viverá eternamente. Para a mulher samaritana ele disse, e ofereceu a água viva, e afirmou: quem dela beber jamais terá sede para sempre, e mais, o seu ventre será como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Porque ninguém consegue beber dessa água que é Jesus. O grupo, se não me engano, o grupo que era do Nelson, Angela, qual era o nome, você lembra? Que mora hoje nos Estados Unidos, que saiu de Vencedores, fundou o grupo, não é o Semente, é um outro grupo, agora não me lembro. Nós tivemos o lançamento de um disco deles, no Ipiranga, eles gravaram uma música, Água Viva, lembra? Água Viva, dá-me de beber. Lembram disso? Quantos lembram dessa música? Muito bonita. Lembram disso? Água viva, dá-me de beber. Né? Foi feita por um surfista convertido. Ninguém que, tendo bebido da água que é Jesus, fica com essa água só para si, ele jorra para os outros. Não vá pensando que é aquilo que disse, você, se é curioso, vai procurar o que disse Ed René Kivitz ao comentar o absurdo teológico que ele falou ao comentar esse trecho da Bíblia. É que quando eu recebo a água de Jesus, eu sou uma fonte a jorrar, essa água eu transmito aos outros. Há alguns anos atrás eu compus uma música que diz mais ou menos assim: sei que o mundo quer dar as respostas para as perguntas de cada coração, mas o que eu sei é que Jesus é a resposta, é a solução. Uns dizem que ele foi um rei, outros que um sábio ele foi. Mas o que eu sei é que morreu, me salvou, meu bom Senhor. Cristo vive em mim, diz a música, e em meu coração. Deus o trouxe até meu coração. Sua vida em mim é a solução. Encontrei a paz que eu queria ter, é Cristo em meu viver. 3. O que você espera receber de Jesus nessa vida aqui? A multidão queria encher o estômago. Se você espera prosperidade como os milhares e milhares de brasileiros que vão a esses templos, lotam esses templos para levar a ofertinha e levar a bênção para casa, se você quer esse tipo de prosperidade, você é igual àquela multidão que queria encher o estômago do pão da terra. Mas se você quer Jesus como teu Senhor e Salvador,
Ele te ressuscitará no último dia e você irá viver eternamente. Lembre-se da resposta que Pedro deu quando Jesus perguntou aos seus discípulos se eles também queriam se retirar, como já nos referimos. Tu tens as palavras de vida eterna. A igreja não precisa acomodar sua liturgia a outra lição e final. Há cultura para poder atrair alguém a Cristo. O cristianismo bíblico ensina que é preciso nascer de novo. Essa é a experiência central em nosso relacionamento com Deus. O movimento pietista do século XVII captou essa questão. O puritanismo fez igualmente. Mas tanto o pietismo quanto o puritanismo podem resultar em formalismo. O primeiro desemboca em um culto frio, mecânico, sem sentimento, sem emoção. O segundo propõe uma liturgia conduzida por êxtase, por gritos, por luzes apagadas, por paredes escuras e por um cântico muito caracterizado como se fosse um mantra. Nós não precisamos nada disso em absoluto. Precisamos de cultos, provavelmente, e aí eu puxo a brasa para a minha sardinha, como esse aqui, simples, porém que tem como centralidade a palavra de Deus. O culto pietista e muitos cultos puritanos podem, muitas vezes, desembocar em pouca emoção e muita reflexão. É preciso equilíbrio, como diz o ditado romano, status médio virtus, né? O equilíbrio está no meio. Para finalizar, não é o refino teológico e nem a emoção, sem base teológica, que nos leva a Cristo. É o próprio Pai que nos leva ao Filho. E quando isso de fato acontece, nos tornamos filhos de Deus, novas criaturas, criados para as boas obras e para vivermos de forma justa, santa e piedosa. Como você vai sair daqui nessa noite? O meu desejo sincero, ao preparar esse sermão durante 2 semanas quase, era que o resultado fosse esse. Deus olhasse com misericórdia e graça para todos nós e nos trouxesse Jesus, o Filho amado, para dentro do nosso coração. Amém?